Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Daniel Diacheri, sócio fundador do Grupo San Pietro Hospitais e Clínicas. Daniel, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, agradeço pelo convite, Osiris. Nós é que agradecemos a sua presença. Vou contar um pouco dessa história da San Pietro, que já está conosco aqui. Vai lá desde 2011. Como é que foi a construção, o início aqui? Tu é paulistano, né? Sim, são 12 anos que eu tive a satisfação de constituir minha família aqui no Rio Grande do Sul, onde eu amo e pretendo não sair. Iniciamos em Porto Alegre com um conceito na medicina que ainda hoje é inovador, que é o conceito de Day Hospital. São hospitais dias onde a gente executa procedimentos de baixa e média complexidade, onde o paciente se recupera e consegue ir para casa no mesmo dia. Isso foi o nosso início e depois a gente continuou a nossa jornada em outras frentes. Lá era tu e mais um sócio. Qual era a principal dificuldade na largada ali? A maior dificuldade na largada é realmente você construir credibilidade, né? As pessoas entenderem que você está fazendo bem, que você quer fazer as coisas certas. Mas depois que isso, né, a gente demonstra com muito trabalho e construindo parcerias, aí as portas vão se abrindo. A rede centraliza tem muito do atendimento, mas começou com oftalmo e uro, né? Urologia e oftalmo. Nós temos 4 braços dentro da São Pietro, né? Um braço que é a parte de administração de hospitais, né? Que nós temos o Hospital Banco de Olhos e o Day Hospital, onde nós iniciamos, ali na Terceira Perimetral. Temos uma parte de clínicas de alto padrão de uro e oftalmologia, né? Que hoje nós temos 5 clínicas e tem a perspectiva aí já, o planejamento estratégico de abertura de mais 7 clínicas nos próximos 2 anos e depois desses 2 anos também, para a gente consolidar um total de 22 ou 23 clínicas. Temos a questão dos Senior Livings, que teremos a inauguração de um Senior Living já agora, no começo do ano que vem, entre janeiro e fevereiro, né, perto do Colégio Farroupilha. E o nosso 4º braço, que é a parte de ensino e de pesquisa, né, pesquisa clínica, estudos, né, que a gente considera que a medicina tem que sempre andar e a saúde, né, perto da vertente da educação, né? Então é o nosso 4º braço. São essas hoje as nossas áreas de atuação. É um guarda-chuva que vem sendo ampliado, né, no atendimento à saúde. Depois nós vamos falar mais desse investimento para 2024, mas estamos em vários municípios. Como é que esses municípios foram escolhidos? Tem Canoas, tem Xangri-Lá e tem outros, né? Além de Porto Alegre aqui. Perfeito, ótima pergunta, Osiris. Tudo é uma questão de planejamento focado através de inteligência, né, de tecnologia, né? Então a gente tem dashboards, né, feitos através de BIs, onde a gente tem a leitura da onde os nossos clientes vêm, né, de onde que eles estão saindo para chegar em Porto Alegre. Então isso é uma questão. Onde os nossos parceiros precisam de a nossa colaboração, por exemplo, um plano de saúde, onde que tem carência. Então a gente faz um estudo, né, demográfico, para que a gente tenha essa questão de saber onde há mais necessidade de implantação das nossas clínicas, para que a gente leve a saúde às outras cidades, que não só a capital. Pesquisa é importante, saber onde vai instalar realmente, né? E a principal é Porto Alegre, né? Esses atendimentos nas outras unidades replicam o que existe em Porto Alegre hoje? Osiris, depende do porte da cidade, né? O que se constrói hoje para que a gente entregue uma medicina de qualidade, e também a gente tem que pensar também na parte de redução de custos, reduzir custos com eficiência. Aí entra o gestor. Não prejudicando a qualidade do atendimento, perfeito. Então a gente cria um hub de clínicas em torno de Porto Alegre, onde a gente tem a parte de alta complexidade, digamos assim. Então eu consigo dar resolutividade para uma parte de consultas, exames, bem próximo de outras cidades do interior. E quando eu preciso de uma cirurgia um pouco mais complexa, como, digamos assim, uma cirurgia de retina, uma vitrectomia, aí esse paciente ele vem a Porto Alegre, realiza esse procedimento, mas todo pós-operatório e todo pré-operatório é feito perto da sua residência, né? Então isso a gente consegue trazer mais comodidade ao paciente e também reduzir custos às operadoras e ao próprio paciente, né? Então é uma rede integrada através de sistemas que eu consigo compartilhar o prontuário desse paciente, seja perto da sua cidade ou seja aqui na capital, em Porto Alegre. Tem um mercado ainda para se expandir nesse processo de atendimento, principalmente oftalmo, né? O mercado da saúde, ele é inerente
de crescer no Brasil. Isso é por causa da nossa pirâmide etária, né? Perdemos o bônus demográfico. Né? Então agora a nossa população vem envelhecendo bastante e inclusive o Rio Grande do Sul temos populações em termos de Brasil que tem essa tendência mais exacerbada nos próximos anos. Então, e a gente está vivendo mais, pretendemos cada vez viver mais, longevidade com qualidade de vida e planejamento da saúde. Então é algo que a gente vai precisar investir cada vez mais para a gente ter mais anos de vida e com qualidade. Com isso sem saúde não é possível, né? Então a gente precisa investir. E a especialidade oftalmo, ela está sempre se revendo, tem muita coisa nova sendo apresentada, tecnologias novas, né? Tanto de diagnóstico como de cirurgia, né? Perfeito, é um embargo tecnológico muito difícil, né? Porque cada ano que passa são novos equipamentos, são novas tendências, novos tratamentos, né? Algo que a gente tem que trazer também de fora. Então é uma especialidade que demanda muita tecnologia, mas a medicina como um todo, né, está caminhando nessa questão de cada vez mais a gente ter a tecnologia entrelaçada aos procedimentos, né? Hoje a gente tem robôs que fazem cirurgias, né? Então toda a parte de diagnóstico também é muito mais bem delineada através de equipamentos de alta precisão. Então é uma tendência e o que é preciso é que o setor de saúde se reorganize para que consiga continuar a incorporar essas tecnologias, né? E consiga ter o pagamento dessas tecnologias que são altas, né? Sim, vocês têm uma mescla de atendimento de plano de saúde e um pouco de SUS também, não é? Nós temos clínicas de alto padrão focado no segmento, né, privado, mas também temos clínicas focadas e para o atendimento SUS, né? E a gente sempre teve essa vocação. Tem um braço social nisso. Sempre tem, assim, e os médicos são os mesmos que atendem, os aparelhos são os mesmos. Então, assim, a gente tem que levar saúde de qualidade a toda a população. Senão, você perde o principal. O que existe de mais mágico no meu intuito de trabalhar dentro da saúde? É o propósito. Você não pode perder o propósito, é o engajamento de você estar fazendo a diferença. Você está levando saúde a uma pessoa. E não só aquela pessoa, para a família dessa pessoa. A gente sem saúde, a gente não faz nada, né, Osiris? Então, é verdade. Assim, então, essa que é o que nos impulsiona e impulsiona todos os nossos colaboradores. É o propósito de levar o bem, é o propósito de fazer a vida de alguém melhor. E a gente não pode discriminar isso. Né? Isso. E a São Pietro tem valores bem sólidos que caminham nesse sentido, né? Sim, sim. A gente sempre... são os valores que nós trazemos da nossa família, né? E vem desde a fundação nesse processo. Né? Exato. Como é que vocês escolhem os colaboradores hoje para trabalhar? E quantos tem hoje no guarda-chuva da São Pietro? Nós temos hoje mais de 500 colaboradores diretos, né? E a gente tem um corpo clínico excelente, né? Com muitos médicos capacitados, né? Nenhum serviço de saúde nunca funciona sem médicos engajados, capacitados, bem remunerados, né? Então, no nosso corpo clínico a gente tem mais de 350 médicos e que trabalham de forma brilhante aí no dia a dia. Então, e o processo, em termos de processo de seleção, a gente tem um processo muito apurado, né? Com várias etapas, né? Que fazem com que a gente tenha um casamento, né? Porque o profissional também tem que querer trabalhar na sua instituição, né? É uma escolha mútua, né? Ele tem que se sentir acolhido ali, né? Tem que ter as suas necessidades técnicas, todas elas supridas, né? Nesse montante. Sim. Como é que é fazer a gestão dessas unidades todas, né? Tu percorre elas ao longo da semana, do mês, como é que é feito isso? A gente tem uma equipe, né? Porque tu é o administrador e tem o sócio que toca diretamente a parte científico-técnica, né? Sim, não. Meu sócio também, ao longo do tempo, também se tornou um administrador. Sim. Agora ele está focado também em fazer toda a gestão, 100% gestão que ele está fazendo agora junto comigo, mas a gente tem toda uma equipe, uma hierarquia, né, que faz todo o controle. A gente tem os coordenadores das unidades, a gente tem os gestores acima de cada parte dessas unidades que reportam para um diretor. Então, a gente tem uma estrutura bem delineada de gestão, né? Mas sempre focando também em saber o que está acontecendo com o técnico de enfermagem, o recepcionista que está lá na ponta. Então, não é toda vez que eu gostaria de ir que eu consigo ir, mas
sempre que dá, a gente também percorre as unidades para sentir e apoiar quem está lá na assistência. Não, e ouvir o cliente, né? Satisfação de quem está ali. É um paciente, mas é um cliente também, né? Na estrutura da clínica. Isso é importante, ouvir as pessoas, né? Não, é o que mais se fala, Osiris, e é a pura verdade. Tem estudos lançados recentes que, por mais que você faça uma estrutura, uma hotelaria né, digna de um hotel 6 estrelas, o que mais importa para o paciente ainda é o que? É a humanização, é se sentir bem acolhido, é você ouvir, é você tentar melhorar através do que foi dito. Né? Ou seja, tu me deu um feedback, eu peguei esse feedback, fui tratar e te dei um reporte a respeito do que. Né? Eu estou fazendo o que você... Eu só não estou ouvindo, eu estou executando, eu estou melhorando o que você me disse. Então, é perfeita essa colocação. A gente tem que estar sempre ouvindo, a gente tem que estar do lado da experiência do nosso cliente, do nosso paciente, para que ele tenha a melhor experiência como um todo, desde o momento que ele chega até o momento que ele está em casa depois e a gente ainda tem que ligar e perguntar se está tudo bem. Resolutibilidade, né? É fundamental. Resolver o problema, né? Sim. E depois fazer o acompanhamento. A gente está contando um pouquinho da história da São Pietro, rede de hospitais e clínicas aqui no estado do Rio Grande do Sul, com o Daniel Diaccheri, que é o CEO administrativo da rede. Vamos fazer um breve intervalo do nosso Rio Grande que dá certo e nós já voltamos. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Daniel Diaccheri, sócio fundador do Grupo São Pietro, Hospitais e Clínicas. Já conversamos um pouquinho da rede, do guarda-chuva, dos funcionários. Como é que é a atualização tecnológica da São Pietro, né? Como é que é feito isso, né? Porque são especialidades que requerem equipamentos. E o que oferece hoje para aquele que está nos vendo nesse momento, né? De atendimento nas suas especialidades? O Parque Tecnológico da São Pedro está sempre em renovação, né? Algo que a gente já tem também um sistema de controle, né? Para que a gente tenha toda a parte de depreciação dos equipamentos e também verificar o que há de melhor, o que está sendo lançado, não só aqui no Brasil, mas como fora, né? A gente tem relacionamentos com indústrias né, dos Estados Unidos, da Europa, para que a gente sempre traga o que há de melhor para os nossos pacientes, né? É assim que nós estamos fazendo agora, por exemplo, no Hospital Banco de Olhos. A gente está renovando todo o parque tecnológico do hospital, que é uma referência há 67 anos para a população. Né? Tem história aí. Tem bastante história, a gente tem todas as subespecialidades, tudo que acontecer dentro da oftalmologia pode ser resolvido dentro do Banco de Olhos, então e a gente precisa estar sempre buscando o que é de melhor. Ontem mesmo a gente teve uma reunião para isso, para continuar a implementar novos equipamentos dentro do nosso bloco cirúrgico, que já é um bloco muito bom, mas a gente sempre tem que buscar o melhor do melhor. Vai da catarata até a cirurgia de miopia, vamos dizer assim, né? Falando como leigo, né? Sim. E outras mais complexas, né? Sim. Que podem ser feitas ali. Sim, não. A gente tem, inclusive, o único centro, posso citar o único centro de reabilitação de Porto Alegre, né? Que são para as pessoas que realmente perdem a visão e precisam reaprender a viver, né? Então vai desde da emergência e da urgência, né, até uma parte de reabilitação, passando por todas as subespecialidades. Então a gente realmente cuida da visão como um todo ali. É importante isso, né? E são especialidades que requerem um cuidado muito especial, né? Com perdão da redundância. Agora, tem um fundo de recursos para essa reequipagem? Como é que é feito isso, hein? Vai na análise de feiras internacionais hospitalares? Como é que é trabalhado isso? Sim, a gente já tem um planejamento no qual a gente já designa toda a parte que a gente sabe que é necessária para reinvestir, para continuar a reequipar as nossas unidades. Né? Então, a gente já tem isso tudo na parte financeira da São Pietro. A gente já faz todo esse planejamento. Então, isso já está num budget que a gente deixa preparado para que a gente tenha esses incrementos. Mas, às vezes, tudo que a gente faz, às vezes, acontecem tecnologias inesperadas que a gente fala, e agora? Não tá no planejamento, mas a gente precisa, os nossos pacientes precisam. E aí a gente, através de uma gestão de outras despesas, outros custos, a gente consegue fazer umas realocações e trazer o que é de melhor aí para que a gente consiga cada vez mais elevar o nível da medicina do Rio Grande do Sul. Daniel, como é que a São Pietro está olhando para o futuro? Eu sei que tem um investimento a partir de 2024, tu citaste, e a gente está vendo isso aqui, que é a longevidade.
e nós estamos envelhecendo, né? O próprio Rio Grande do Sul e o país, né? Perdeu bons demográficos, é natural que isso aconteça também, já aconteceu com outros países, né? E requer um cuidado a mais. Como é que a Sampietro está olhando para o futuro e como serão os investimentos de 2024? A gente tem muitas surpresas para sair ainda, eles têm alguns projetos bem audaciosos de crescimento que já estão num script para serem anunciados ainda esse ano. Então, a gente, além dessa rede de uro e oftalmo, né, que são clínicas de alto padrão de uro e oftalmologia, que a gente vai ter o lançamento aí de mais 8 unidades, tem coisas interessantes que a gente... 8 municípios diferentes? Sim, 8 municípios diferentes. A gente também tem muitas novidades na questão de ensino, de pesquisa e de outros serviços em parcerias com outras entidades hospitalares, com outras entidades de saúde, né? Eu acho que quando a gente pensa em saúde, de novo, é um propósito, a gente tem que se unir, a gente tem que trocar melhores práticas. Tem muitas sinergias que a gente pode fazer, né? Tem especialidade que, por exemplo, São Pedro tem, que de repente um outro grupo hospitalar não tem. Entra como parceiro. Por que a gente não pode fazer uma parceria, né? Eu acho que isso é buscar fazer o certo, é buscar o ganha-ganha, né? E é um ganha-ganha para 2 instituições e para a população, que é coisa melhor do que isso, né? Todo mundo ganha, então é isso. São outros projetos que a gente tem para anunciar aí nos próximos meses. E tem este ligado justamente à melhoridade, né? O cuidado da melhoridade que vai ser lançado em 2024. Qual é o conceito dele? Sim, o conceito do Senior Living, que será inaugurado agora no começo do ano que vem, é algo totalmente disruptivo no mercado, porque é um projeto que foi conceituado, concebido arquitetonicamente para ser o que é. Para ser... Parte do zero. Exato. Tudo foi pensado, toda a arquitetura foi desenhada para que nós tenhamos em Porto Alegre é como se fosse um hotel 5 estrelas, ou seja, você tem piscina, você tem salão de belezas, você tem um restaurante, você tem teatro não, você tem cinema, tem espaço para música. Então, e você, acoplado a isso, você tem toda a saúde, não só a saúde depois que você tem um problema, mas a saúde preventiva. Isso é fundamental. Né? Para que você já tenha todo um planejamento de saúde, para que você viva mais e viva com qualidade de vida. Então, é um empreendimento que fica no bairro Três Figueiras, são 125 suítes, né? É um equipamento grande, com uma infraestrutura muito legal. Então, tem a parte de infraestrutura e toda a parte de saúde, é tudo que uma pessoa precise para desenvolver uma vida longínqua e com qualidade e felicidade. É fundamental. Qual é o tamanho desse investimento lá? Esse investimento foi grande, foi uns 120 milhões ali. 120 milhões, né? Porque é um canteiro de obras, é um prédio novo, e ali vão abrigar quantos médicos, ou os cuidadores, o corpo clínico vai ser quanto ali? Ali funcionários. Sim, né? ali, dado que são 24 horas, a gente vai ter mais de 200 funcionários alocados também para essa unidade. É um conceito inovador e único aqui no estado, eu creio. Sim, né? sim. É um dos primeiros a ser executados. A gente tem muitas clínicas geriátricas que oferecem um ótimo serviço também na capital, mas com esse conceito e com esse tamanho... né? Tem vários degraus acima de uma clínica geriátrica, né? É parte de um outro conceito. Mas com esse conceito de ser feito desde o início, pensado o imóvel e com essa magnitude de ofertas de lazer, eu acredito que seja algo bem disruptivo mesmo. Partiu de uma análise de mercado também, né? Sim. Justamente por isso que ele passa para uma outra categoria da população. Né? Sim, não, isso em todos os workshops, congressos que nós conversamos, que nós ouvimos, né, que onde estão envolvidos outros hospitais, o que mais se fala é realmente na questão das pessoas estarem ficando cada vez com uma idade mais avançada e vivendo mais, e o que a gente pode contribuir, o que a gente pode fazer para que isso se perpetue cada vez seja melhor para que os nossos pais, para que os nossos avós consigam ficar mais tempo com a gente, né? Então, isso é algo que a medicina e que as instituições hospitalares estão se preocupando bastante aí para que a gente não deixe ninguém desassistido, né? Porque é algo novo, né? A população brasileira começou a envelhecer agora, né? Então,
é algo que tem muita coisa a se criar e a se transformar. Geralmente o país não se prepara muito para essas coisas, né? Infelizmente, né? Mas tem que começar a pensar nesse processo todo de atendimento, de acolhimento, que é fundamental. Falaste em 8 unidades novas no interior. Isso também é planejamento, é mercado, esses municípios estão todos definidos? Sim, estão todos definidos. Já teremos 2 lançamentos ainda esse ano. Já agora em 2023? Sim, e temos também uma unidade que já está em fase de ficar pronta, que é no Pontal, no Shopping Pontal. Sim, no novo complexo do Pontal. No 20º andar ali, com uma vista maravilhosa também. Uma clínica de alto padrão de urologia e oftalmologia que nós teremos ali também. Exames clínicos nessas áreas vai ter ali. Isso. Naquele hub que está sendo construído. Exatamente. A gente está conversando com o Daniel Diaccheri, o administrador, CEO da Rede São Pietro. Nós vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Daniel Diaccheri, sócio fundador do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas. Porto Alegre, outros municípios, já falamos aí das projeções e também de planejamento. É uma área muito específica, tem uro, tem oftalmo e outros atendimentos, né? Vai ter também essa clínica junto ao Shopping Pontal, aqui em Porto Alegre, e também o primeiro sênior aqui da capital que vai ser lançado, né? Agora, olhando para o futuro, né? Para planejamento, para todos esses processos todos, né? Nessa síntese de acolhimento, como é que vocês imaginam essa satisfação do paciente, do cliente, o acompanhamento permanente disso? Vocês têm uma estrutura de acompanhamento disso, né? Depois que ele sai da clínica? Sim. É o que nós estávamos conversando a respeito da continuidade, né? Não adianta a gente trabalhar só na dor. Isto. Eu não posso, a medicina tem que mudar. A gente está em outro tempo agora, né? Agora a gente precisa planejar para que não tenha dor, né? Até porque o sistema de saúde, quando você trabalha antes, quando você planeja antes, quando você tem um acompanhamento, ele é menos custoso. E você, além de ser menos custoso, você sofre menos também, né? Então é algo que a gente está cada vez mais desenhando. É por isso que a gente tem também um braço de ensino e de pesquisa para que a gente cada vez mais tenha dados, né? Dados na área da saúde é fundamental para que você consiga cada vez mais ter esse planejamento e esse acompanhamento, para que você não precise chegar, por exemplo, numa questão de glaucoma, numa questão de diabetes. A pessoa tem a diabetes e acaba, às vezes, perdendo a visão por causa do desdobramento disso. Então, a gente já tem que tratar antes. Então, a oftalmologia também passa por exemplo, estou dando um exemplo, diante de milhares que nós temos, né? Você tem que ter um acompanhamento da tua diabetes também, para que você não tenha outro problema ocular. Claro. A obesidade é outro problema, né? Quantas doenças que a obesidade não traz? Então, você tem que tratar primeiro a obesidade. Então, isso é todo planejamento em saúde e acompanhamento. Então, tanto a São Pietro, quanto acredito que outras instituições de saúde também estejam trabalhando nesse ímpeto de sempre estar acompanhando. A gente tem que acompanhar, a gente tem que cuidar. Isso. Né? Cuidar e planejar, não só trabalhar na dor. Eu gostei disso, né? Cuidar e planejar. Agora, Daniel, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Para o Rio Grande dar certo, essa pergunta é sensacional e a primeira coisa que eu penso é que ele já tem muita coisa para dar certo, né? A gente tem que valorizar o que a gente já tem, né? Eu acho que é uma localização geográfica muito privilegiada, a gente tem uma questão, né, de infraestrutura que pode melhorar, mas a gente já tem muita coisa. Por exemplo, aqui a saúde do Rio Grande do Sul é referência para o Brasil inteiro, né? A gente tem uma saúde muito boa comparativamente para o resto do nosso país. Mas como empreendedor, né, eu acho que é uma parte que a gente tem que melhorar muito é a desburocratização, né? A gente tem e a parte de impostos também que nos onera muito. Às vezes a gente conseguiria fazer muito mais com menos burocracia, e burocracias são em todos os aspectos, né? Desde do dia a dia ali que a gente enfrenta, né? Com documentos até uma importação de equipamento, né? Tudo. Então, às vezes demora, tem um equipamento que demora 120 dias. Imposto em cima. Muito, né? Imposto. Então, eu acho que essa inteligência governamental, que a gente sabe, a gente vê que existem esforços diariamente para serem melhorados, mas é um histórico muito antigo no nosso país e no nosso estado, mas que a gente vê melhoras, mas quanto mais a gente acelerar esse processo e incentivar o empreendedorismo, acho que o empreendedorismo é algo
que a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar quem gosta e quem empreende, quem procura gerar emprego e fazer o bem. Eu acho que é isso que a gente pode fazer e que já é feito, mas a gente pode fazer cada vez melhor para o Rio Grande dar cada vez mais certo. Com certeza. Daniel Diacchieri, nosso CEO e sócio proprietário da Rede São Pietro. A Rede São Pietro é parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco aqui. Leva um abraço ao sócio e todo o corpo clínico e funcionários da São Pietro. Obrigado, Osiris. Uma satisfação estar aqui. Satisfação toda nossa, contar mais essa história aqui no Rio Grande que dá certo. Que vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e retornamos na próxima semana. Até lá!